e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a refletir comigo sobre uma palavra, e o tema da minha ministração hoje é exatamente esse aí: fogo contra fogo. Algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, o Senhor me colocou essa palavra no meu coração. Primeiro foi só essa frase, fogo contra fogo. Então eu comecei a refletir, a observar melhor, a buscar um entendimento do que é que Deus queria falar ao nosso coração nesse tempo. Eu quero que você esteja bem atento, que é bem densa, bem intensa essa palavra. Em alguns momentos talvez vai ser até confrontadora, mas os últimos acontecimentos ainda vieram a esclarecer aquilo que o Senhor tinha realmente para falar ao nosso coração, e eu quero dividir com vocês. Eu quero realmente que você possa receber na sua vida, no seu coração. O texto, eu queria basear num texto, porque eu vou usar muitos versículos bíblicos. Está em Hebreus 12, 29, que diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fala comigo assim: o meu Deus é fogo consumidor. Ixi, mas isso aí está só uma fumacinha, irmão. Isso que você falou aí está só uma fumacinha. Se você é servo desse Deus que é fogo, eu acho que você pode falar melhor. Vamos lá? O meu Deus é fogo consumidor. Você pode falar sozinho agora? Glória a Deus. Qual é o significado de fogo na Bíblia? O fogo na Bíblia ele é apresentado em 3 situações específicas em geral. Ele vai desdobrar, mas ele vai falar primeiro sobre juízo, purificação e demonstração de poder. Eu acho que isso é bem claro para vocês. Quando você vê a Bíblia falando de alguma coisa sobre fogo, a gente tem que ficar logo atento, porque ou é juízo de Deus, ou é purificação, ou é demonstração de poder. E diante desta questão nós vamos entender que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há muitos significados que existem a respeito do fogo. Pelo que eu tenho recebido, Hebreus 12, 28 e 29, pelo que eu tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vamos ver repetidamente, de formas variadas, e eu não vou conseguir esgotar. Eu pesquisei, busquei, e eu queria trazer o máximo possível. Talvez em outros momentos a gente vai trabalhar sobre o que a Bíblia fala sobre fogo, como que a Bíblia, quais os significados. E você vai perceber que a primeira vez que a Bíblia fala de fogo está lá em Gênesis já, capítulo 15, versículo 17. Essa manifestação acontece quando Deus firma uma aliança, um pacto com Abraão. Quando Abraão está ali, você percebe que a história entre Abraão, entre Deus, ela está conectada com uma aliança, e essa aliança tem uma coisa que precisa fazer parte, são 2 coisas que não poderiam faltar: o sacrifício e o fogo. É interessante que a palavra diz exatamente, mostra aqui o primeiro significado, que o fogo significava a aprovação de Deus, a sinalização de Deus, a confirmação de Deus. Agora, a gente vê logo na sequência, também em Gênesis, um outro tipo de fogo. Lá no capítulo 19 de Gênesis, o fogo que cai sobre Sodoma e Gomorra. Quando fala do fogo que vem e destrói Sodoma e Gomorra, você vai entender que é o fogo do juízo de Deus. É Deus estabelecendo juízo e varrendo
a cidade, varrendo aquela história do mapa, exatamente na manifestação de fogo. Uma outra ocasião ainda que a gente vai encontrar fogo é sinal a resposta à oração de Elias. Essa talvez seja uma das mais conhecidas por nós, né? Quando Deus responde a Elias. É incrível a gente pensar que aquele fogo de Elias aparentemente parecia ser o fogo do poder, da aprovação de Deus, do ministério de Elias, porque era uma resposta de Deus. Elias ora e diz, né, ora para que o fogo venha e consome. Elias faz o desafio com os profetas de Baal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você lê o contexto de toda aquela história, você percebe que aquela guerra de fogo contra fogo, era exatamente Deus manifestando a reprovação da atitude do povo de Israel, que através do seu rei Acabe, através de Jezabel, eles estavam adorando outros deuses, eles criaram uma adoração a Baal, e aquela guerra de altares, que é exatamente fogo contra fogo. Elias diz assim: se Baal é Deus, que venha o fogo dele e consuma esse altar, mas se Deus é Deus, então que venha fogo do céu. E aí, depois de toda a história que vocês já sabem, horas e horas, Baal não mandou do seu fogo, mas quando Elias ora e clama, vem fogo dos céus. Mas aquele fogo era para mostrar para a nação de Israel que Deus estava reprovando aquela conduta errada deles diante de todas essas situações. Há várias representações, mas eu selecionei aqui 7 manifestações, representações do fogo na Bíblia. A primeira delas é Deus, como nós dissemos assim, que o nosso Deus é fogo. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o seu Deus é fogo. O nosso Deus é fogo, e fogo consumidor. Jesus, também, a palavra diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Jesus, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, nós já logo, quando fala de fogo, talvez você olhava para a Trindade e fogo, só via o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na verdade, a sua manifestação parece que é sempre. Eu senti um fogo de Deus aqui nesse lugar hoje. Há uma confirmação daquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, porque eu me recordo que esses dias, nesse momento, o Senhor, parece que tudo que o Senhor falava era fogo. Eu estava orando aqui esses dias e coloquei as mãos sobre alguns discípulos, e eles disseram, e uma irmã me retornou uma mensagem depois, assim: eu senti um fogo de Deus. Na torre de vigia, uma irmã veio colocar a respeito também sobre a cobertura de Deus no deserto, na caminhada durante a noite, era fogo de Deus. Se você quer estar debaixo da cobertura de Deus, da cobertura espiritual, você tem que caminhar debaixo da nuvem, a nuvem que é fogo de Deus, de proteção, que clareia a nossa vida. Mas o Espírito Santo tem esse significado, e a palavra diz lá em Atos 2:3, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aconteceu em Pentecostes. Mas há um outro símbolo, há uma outra revelação, que é a palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, aí Jeremias 23:29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? Ou seja, quando Jesus falava àqueles discípulos que estavam lá, que não sabiam que era Jesus, mas quando ele falava das Escrituras, o coração ardia.
Eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes quando eu estou sentado, como vocês estão aí, recebendo ministração, meu coração começa a arder. Muitas vezes eu estou adorando e a palavra de Deus liberada através de canções, o meu coração começa a queimar. Quantas vezes salta da minha leitura bíblica, porque a palavra de Deus faz o nosso coração, ela é fogo. Mas há uma outra manifestação que é o juízo de Deus. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo aqui como juízo de Deus, mas há o fogo também como purificação. Zacarias 13:9 diz assim: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Sabe, irmãos, eu penso que diante dessas coisas todas, eu quero passar pelo fogo de Deus sim, mas não pelo fogo do juízo. Eu quero ter esse fogo da purificação. Agora, entenda uma coisa, às vezes a gente ora e fala: eu quero fogo, eu ainda tenho lenha, pode queimar, e a gente acha que a gente vai sentir coisas gostosas. A purificação é um processo, às vezes doloroso, é um processo de remoção de impurezas, é um processo, como diz assim, vai purificar a prata e vai manifestar o ouro, ou seja, tem que derreter, tem que processar, tem que acontecer estas coisas. Quando nós olhamos para esse Deus de fogo, nós vamos entender que o verdadeiro fogo é aceso por Deus. Sabe como, quando você vai ouvindo falar dos altares de Israel, quando você vai vendo, o verdadeiro fogo não é aceso por um cantor, por um ministro de louvor, por um pregador de fogo, por um pregador pentecostal que sapateia, ou por uma irmã do coque, ou por um irmão do worship, que vem no movimento profético. Tudo isso faz parte do processo de Deus. Eu quero, com muito temor, falando sobre isso. Eu entendo que os ministros de louvor, eu entendo que os profetas do avivamento, que são todos instrumentos de Deus, para poder de alguma forma ativar algo que Deus tem para nós, mas nenhum deles, nenhum de nós temos capacidade de produzir fogo. O fogo que nós precisamos, ele tem que vir do céu e do alto sobre a nossa vida. É o fogo sobre os altares. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas querendo criar fogo, produzir fogo, e aí nós vamos entender que quando isso acontece, diante de Deus é fogo estranho. Pode ser até algo pirotécnico que chame a nossa atenção, pode ser alguma coisa que mexa com as nossas emoções, porque você vai perceber isso, mas eu quero que você entenda que o verdadeiro fogo, ele é aceso pelo Senhor. Levíticos 9:24 mostra e descreve exatamente sobre o altar de Moisés, e mostra que quem enviou o fogo era o Senhor. No templo, quando o Senhor estabeleceu o altar de Moisés, era o altar do tabernáculo, e no tabernáculo tudo estava conectado com o fogo, o sacrifício estava conectado com o fogo. O Senhor dizia assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A claridade do tabernáculo estava conectada com o fogo. Nós ministramos aqui a respeito no final do ano, de Hanukkah, sobre toda a responsabilidade que os sacerdotes tinham para manter acesas as velas da Hanukkah, ou seja, que não podia ser um óleo qualquer para acender, tinha que ser algo realmente que era consagrado, dedicado ao Senhor, debaixo desse propósito.
Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos estar identificando e perguntando, o fogo que existe por aí, que às vezes estão em alguns altares, é de Deus ou é fogo de vaidades? É de Deus ou é algo meramente humano? E isso às vezes confunde a nossa mente, confunde a nossa vida e o nosso coração. E é por isso que nós precisamos entender que o fogo dos altares de Deus não começa friccionado, como a gente vê nas histórias aí. O fogo do altar de Deus não é repassado como o fogo da pira olímpica, que vai passando de pira para pira, de tempo em tempo tem que manter aceso aquele fogo. O fogo de Deus é algo que vem dele para nós e precisa ser mantido aceso dentro do nosso altar. A palavra diz que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram, prostraram-se os seus rostos. E quando logo depois Salomão abriu o templo em Jerusalém, ele também orou e caiu fogo do céu. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se, rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram ao Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para esse propósito, nós ficamos perguntando: onde é que está o fogo? Onde é que está o fogo? Não é possível ser um discípulo de Jesus, um cristão autêntico, se não tiver fogo. Sabe qual foi uma das marcas fundamentais no nascimento da igreja em Pentecostes? Fogo. Em Pentecostes, fogo na forma de línguas, que vem com aquele vento impetuoso e enche toda a casa, e todos foram cheios e falaram novas línguas, e ali eles foram ativados no seu propósito de serem testemunhas, de serem propagadores do Evangelho, de serem profetas, mas eles primeiro passaram pelo fogo. Quando a gente fala de fogo, o primeiro e mais natural significado que a gente vai entender é dessa reação química que ocorre entre um material combustível, seja madeira, papel, palha, combustíveis fósseis e tudo mais, e uma fonte de calor, uma fonte de luz, que às vezes a gente ouve algumas histórias de incêndios que começam naturalmente aí em florestas, e alguém fala assim, deve ter sido criminoso. Às vezes é simplesmente o fato de uma palha seca, e às vezes um pedaço de vidro, uma garrafa, que faz com que aquela luz fique concentrada, intensificada, e de repente começa uma chama pequena e começa a se alastrar, e isso é devastador. Portugal sofre muito com isso todos os anos, na época em que as temperaturas passam de 40 graus, os Estados Unidos, mesmo com toda a tecnologia, a capacidade que tem, todos os anos a gente vê histórias de devastar regiões até como Hollywood, que mansões destruídas, muitas coisas, e eles têm todo tipo de possibilidades, mas está lá, ninguém pode com fogo. Nós vemos a Europa muitas vezes, com isso a gente vê algumas situações, e há uma frase que diz assim: não brinque com fogo, não brinque com fogo. Alguns dias atrás, meu filho foi acender a churrasqueira lá em casa, toda protegida, churrasqueira e tudo mais, e eu vi ele pegar a garrafa e ir para jogar o álcool. Eu falei: não faz isso, não, está sob controle. A hora que ele jogou a garrafa, aquela chama fez assim, e assim, foi por um triz que não houve uma explosão naquele processo. Por quê? Porque eu quero dizer para você, quando nós estamos debaixo do fogo, a gente fica sem controle. Quando o fogo toma o controle,
para controlar novamente. E é isso que eu quero dizer para você: existem muitos tipos de fogo aí. Se o fogo estranho pega o controle, você perde o controle. Se o fogo deste mundo começa seja das vaidades, seja das dificuldades, a invadir o seu coração, às vezes você perde o controle. Então qual é o fogo que está ardendo aí dentro do seu coração? Sob qual fogo você tem deixado a sua vida estabelecer o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, o seu coração? Ainda na Bíblia nós vamos perceber que o fogo, falando das atitudes de Deus, de como Deus age, como Deuteronômio 4:24 diz, Ele é fogo que consome, Ele é Deus zeloso. A Bíblia fala também que os perversos, eles vão passar por castigos, porque fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, vento abrasador será a parte do seu cálice. Aqui o foco é exatamente o castigo aos perversos, e vem o fogo, como que vai apagar? Vai vir vento ainda para aumentar, para fazer com que, o vento abrasador é aquele que faz com que aquilo que só está em brasa se torne em fogo de novo, sabe? É aquela questão, e a palavra de Deus trabalhando sobre esta questão. Também a Bíblia fala sobre o fogo, alguns textos falam sobre a dura provação que um servo de Deus às vezes pode sofrer, pode passar. A palavra diz assim: fizestes os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, pela água, porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Às vezes as nossas conquistas, quando a gente olha o testemunho dessa comunidade, como a gente está hoje, vocês viram algumas coisas nesse vídeo que a gente passou e vão entender um pouco mais, mas não foi toda essa. Hoje a gente se emociona bastante por saber que muitas vezes passamos pela água, pelos ventos, passamos pelo fogo, sabe? E sabe qual é mais doloroso fogo a se passar depois do fogo da provação, o fogo do julgamento de Deus? É o fogo da língua das pessoas. A Bíblia fala, inclusive, que a língua é como um fogo, sabe? E quantas vezes, eu me lembro quando nós estávamos aqui numa tenda e começou a correr uma conversa de que era uma tenda de macumba, né? Porque vocês viram um pouquinho, ali era uma tenda e tinha eu sempre amei Sião, sempre amei Israel, e no portão aqui, nesse portão aqui, tinha uma bandeira de Israel, que tem a estrela de Israel, então as pessoas faziam algumas conexões, sabe? Quando nós entramos no mover celular, que a igreja era pequenininha aqui embaixo, e começou a encher, começou um movimento, um fogo de Deus movendo sobre nós caímos, não foi na boca do povo aí de fora, nós caímos na boca dos religiosos, igual Jesus com relação. Nós caímos na boca das pessoas que começaram a falar que era falso profeta, falso evangelho, falsa doutrina e todas as coisas. Isso tudo foi fogo da língua das pessoas. Você já experimentou o fogo da língua das pessoas? Isso é terrível. Sabe, agora é importante a gente entender que Deus às vezes permite que algumas provações que nós passamos são para nos preparar para um lugar maior, espaçoso. A Bíblia também fala da figura da ira de Deus sendo derramada, o fogo nesse sentido. O Senhor, Salmo 78:21 diz: ouvindo isso, o Senhor ficou indignado e acendeu o seu fogo contra Jacó. E também levantou o seu furor contra Israel. Ainda é incrível quando Salomão fala a respeito do fogo na figura da tentação. As tentações às vezes são como um fogo, o fogo da tentação do adultério, ou seja, quando um homem casado, uma mulher casada simplesmente fica assim de uma forma por uma outra pessoa. Olha só o que a Bíblia diz: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes incendeiem? Aqui o sentido é exatamente de alguém brincar, se você vai ver o contexto, de alguém brincar com o fogo da tentação, dizendo assim: não vai me queimar.
Eu vou ter um relacionamento aqui fora do casamento, vou manter sob controle, não vai afetar o meu casamento, não vai afetar a minha família, ninguém vai descobrir. Aí Salomão falando, ensinando aos seus filhos, dizendo assim: alguém tomaria fogo sobre o seu seio sem se queimar? Então, queridos, o fogo também usado no sentido, na figura também de um amor intenso, de uma paixão forte, de um casal, aquela paixão avassaladora, que diz Cantares 8,6, diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, os ciúmes são, as suas brasas são como de fogo, e são veementes labaredas. Então, mostrando assim que o amor conjugal, ele é forte nesse sentido todo, como uma incandescente brasa que não se apaga o fogo. Ainda a figura do juízo e da condenação na Bíblia, dizendo em Mateus 3,10, já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista está aqui falando sobre o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mesmo sabendo da chamada, mesmo tendo conhecido a chamada do evangelho, do propósito. Ele está dizendo assim: o machado já está posto à raiz, quem não se arrepende vai ser cortado e lançado no fogo. Então, quando nós olhamos esses processos todos, e aí esse lançado no fogo vai projetar para uma outra questão, que é a Bíblia falando sobre a condenação eterna, que a Bíblia usa em muitas outras, em muitos outros contextos, mas aqui em Mateus 25, 41, a palavra diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O julgamento de Deus sobre as obras dos infiéis, dos homens, é mostrado e revelado exatamente sobre a obra de cada um. 1 Coríntios 3,13 diz: manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, a separação das impurezas, dos materiais, como a gente sabe que é feito quase sempre aí no processo derretido, preparado, separado. Esse é o sentido de tornar evidente, ou seja, vai mostrar as impurezas, vai mostrar o que está no coração de cada um. E ainda Tiago usa a ideia, exemplifica o que eu já disse para vocês sobre o poder da língua. Tiago 3,6 diz: a língua é fogo. A língua é fogo. E aí você vai poder entender o seguinte: a sua língua pode ser fogo de Deus, ou pode ser fogo do inferno. A sua língua pode ser fogo de salvação, de propagação, de paixão do amor de Deus, ou pode ser fogo de destruição na vida das pessoas. Mas vamos o texto inteiro, Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, as características literais é exatamente isso, que as palavras destrutivas que liberamos, quando a gente libera palavras, quando a gente fala algo de alguém que não deveria falar, quando a gente faz alguma, às vezes até alguma coisa que parece assim, não tem nada a ver, as palavras são como penas soltas no vento, você não consegue recolher mais. Uma vez dita as palavras, mesmo que você queira justificá-las, elas já foram ditas e elas vão ser espalhadas e elas vão cumprir o propósito para o qual elas foram estabelecidas. E a gente vai perceber que tem muita família ardendo, com problemas e dificuldades por causa da irresponsabilidade dos pais liberarem palavras sobre os filhos, liberarem palavras sobre o seu próprio destino, sobre as suas próprias finanças, sobre as suas próprias coisas. E porque se é uma coisa que nós estamos todo o tempo ali disponível, se é uma ferramenta que está todo dia, todo momento disponível para nós, é a língua, sim ou não?
Você pode não ter dinheiro, você pode não ter muita mais a boca, e é incrível, você vê algumas histórias de gente que às vezes no leito da enfermidade, gente nos últimos minutos de vida, ao invés deles usarem a língua para se arrepender e tudo mais, eles morrem maldizendo, morrem dizendo palavrões. Não sei se você já percebeu o quanto está comum hoje na sociedade o uso de palavrões. Sabe, uma das coisas terríveis é isso, as pessoas xingam todo mundo, falam qualquer coisa assim, de forma irresponsável. Alguns dizem, não, eu não quis dizer isso, né? As pessoas chamam a pessoa de FDP e falam, não era a sua mãe que eu estava xingando. Quem, afinal? Vocês estão entendendo? Então as pessoas, não, é que é um jeito de falar, é um jeito de colocar essas coisas. Então nós precisamos entender que literalmente a língua faz propagar palavras que destroem. As nossas palavras, elas muitas vezes são exatamente aquilo, o combustível que vai encandecer algumas coisas no coração das pessoas. Se o fogo é usado sobre um metal para derreter e fazer aparecer as impurezas, ele também é usado como uma figura que fará aparecer o verdadeiro metal, purificado e valoroso. Ou seja, a fé dos servos de Deus, ela é manifesta muitas vezes quando nós passamos pelo fogo da provação, o fogo da perseguição, o fogo das dificuldades. Então nós precisamos entender que quando você é exposto ao fogo, o que manifesta? As suas impurezas ou o seu valor? O que manifesta? A sua nobreza ou o que tem de pior em você? Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que aparecer depois da gente passar pelo fogo da provação, da perseguição, da crítica, de todas as coisas, tem que manifestar o melhor de você, o melhor. Tem que manifestar o ouro, porque o ouro, quando ele está na situação bruta, ele tem uma série de impurezas. Muitos de nós não vamos dar valor algum lá numa pepita, numa pedra, e às vezes vamos até lançar fora. Mas quando você percebe o ouro, que ele passa pelo fogo. Então eu quero dizer para você, quando Deus te escolhe, quando Deus permite que você passe por algumas situações dolorosas, difíceis na sua vida, Ele está olhando o seu futuro, Ele está ativando o seu futuro, Ele está manifestando o seu valor. Só que o problema é que às vezes a gente resiste e a gente não entende o que é que Deus quer fazer conosco nesse tempo na nossa vida. Depois de apurado pelo fogo, tudo que você passar e naquilo que você se transformar, precisa redundar em louvor e glória e honra da revelação de Jesus Cristo na sua vida e através da sua vida. Na Bíblia, o fogo também representa a morte espiritual final das pessoas que estão em total distância de Deus. O que nós vamos perceber é que na eternidade, quando os ímpios vão receber plenamente o justo castigo de Deus, a Bíblia diz que eles vão viver em sofrimento eterno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. A realidade desse lago de fogo mostra aqui o fogo sendo usado para demonstrar que vem uma punição incrível. Fogo contra fogo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você um pouquinho. Dá uma olhada nesse vídeo. Fogo contra fogo. E aí eu quero ir para a conclusão dessa palavra. Mas talvez você fale assim, mas passar um vídeo desse na igreja? Essa é o frisson do momento. Essa música aí, ela tem na tradução é profano. Ela foi feita no Grammy, nesse último agora. Ela foi apresentada no Grammy, música premiada, apresentada em TV aberta.
tem sido discutido nos fóruns da juventude, das pessoas no mundo inteiro, e é uma das manifestações dos últimos dias da banalização do inferno, da banalização das coisas aliadas ao processo. Quando você vai ouvir, vai ler os comentários da juventude, a juventude, vamos queimar os crentes, que essa crentaiada está pensando que vamos botar, é isso mesmo. Ou seja, há uma ideia, uma banalização do fogo, do inferno, das coisas, ou seja, há todo um processo de descristianização, ou seja, e é incrível, isso acontece num palco, num país de origem cristão, que está sofrendo os impactos de uma libertinagem por ter aberto a todos os seus processos. E quando nós nos colocamos diante dessas perspectivas, nós entendemos o seguinte: é preciso fogo do céu para poder neutralizar o fogo do inferno. Ou a gente entende o processo e o propósito que Deus tem para fazer como igreja, ou as pessoas vão estar simplesmente minimizando os efeitos daquilo que está para fazer, porque nesse vídeo aí é um cantor famosíssimo, Sam Smith, com uma outra cantora trans, não sei o que lá, acho que é chamada Petra, e eles estão aí de todas formas, então de forma efusiva, aplaudidos, e quando alguns cristãos e alguns se posicionaram, conservadores se posicionaram, eles foram taxados como a escória, somos taxados como a escória da sociedade, porque hoje o certo não é o ser uma família normal, o certo para a sociedade é ser uma família disfuncional. E aí nós como igreja, eu quero dizer para você, vamos ficar passivamente, é disso que a Bíblia fala, quando nós ouvimos falar de fogo, o fogo é algo passivo, o fogo é algo que simplesmente fica ali, só dando uma aquecidinha no ambiente. Nós vamos deixar essas coisas acontecer, ou nós vamos só simplesmente criticar nas redes sociais, ou nós vamos nos posicionar e entender que é fogo, contra esse tipo de fogo, só tem um fogo que consegue ser maior que esse, é o fogo do céu, é o fogo da santidade, é aquilo que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Então, contra esse fogo que está tentando queimar das perseguições, esse fogo que está vindo contra a igreja é fogo contra fogo. Então você combate fogo usando fogo, você combate fogo do inferno, fogo da terra, fogo das provações com fogo. A palavra de Deus nos diz assim, que é o fogo da santidade que restaura a nossa identidade com Deus. Eu preciso do fogo da santidade para estar coloca aí para mim, por favor. É o fogo da santidade que restaura a nossa identidade com Deus. Então, a palavra diz assim, diz-se mais o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Se a sua identidade é a identidade de se tornar como o servo de Deus, sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. E sede santos em toda a vossa maneira de viver. É o fogo, não acharam? É o fogo da santidade que separa o santo do profano. É o fogo da santidade que separa o santo do profano. Jeremias 15:19 diz assim: se separares o santo do profano, serás a minha boca. Se separares o santo do profano, serás a minha boca. O problema nosso hoje é que nós trazemos para dentro da igreja o que o mundo tem lá fora, que acha-se que é o de melhor. Às vezes, a nossa adoração está contaminada por causa das coisas profanas do mundo.
Às vezes o nosso relacionamento conjugal está contaminado porque a gente deixa entrar dentro do relacionamento conjugal as coisas profanas do mundo. Às vezes as questões profissionais, elas estão porque a gente banaliza a questão da santidade. Há um lado que a gente precisa entender. A Bíblia lá em Levíticos 10, versículo 1 a 3, diz que Nadab e Abiú, cada um pegou o seu próprio incensário e colocou fogo nele. Cada um pegou o seu próprio incensário, colocou o fogo que eles escolheram lá nele, e colocou o incenso e ofereceu fogo profano diante do Senhor. Então veio o fogo do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. E o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O santo não se mistura com o profano. Não adianta, ou a gente caminha para uma jornada em que nós vamos santificando as nossas atitudes, santificando os nossos comportamentos, santificando cada vez mais a nossa adoração, santificando a nossa oração, ou nós corremos o risco de viver exatamente esse processo de pagar o preço de estar sendo consumido. Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, eles tinham autorização para ir ao altar, mas eles não tinham autorização para fazer do jeito que eles achavam que deviam fazer. Eles tinham que fazer do jeito que Deus tinha dito que era para fazer. Então não adianta dizer assim: não, eu adoro do meu jeito, esse é o meu jeito de fazer para Deus. Não tem um jeito seu, só tem um jeito, é o jeito de Deus. Mas como que eu sei? Pela palavra de Deus, pelo que eu recebo, pelo ensino que está. Mas são outros tempos. A palavra de Deus, ela não mudou, ela não muda e nunca vai mudar. Ela se renova a cada manhã para as nossas vidas. Então, não existe um jeito diferente, é o jeito de Deus. O fogo da santidade é que nos habilita, eu estou concluindo, para o serviço divino. Com a brasa tirada do altar, ele tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós vemos Isaías que ele sabia, ele diz assim: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então veio um querubim que pegou uma brasa que estava no fogo do altar, tocou os lábios dele e purificou, e falou assim: realmente o Senhor não disse que ele estava 100%, falou assim: mas o fogo da minha santidade vai te purificar, porque você reconheceu o teu estado, e você, para trabalhar, fazer as coisas de Deus, o Senhor te santifica. Tem pessoas que ficam dando desculpas: eu nunca vou estar pronto, eu nunca vou estar santo. Fala para Deus isso, Ele vai te santificar, te purificar e habilitar você para estar servindo no altar, servindo na casa de Deus. E por último, o fogo da santidade nos purifica para um encontro íntimo e pessoal com Deus. Malaquias 3,3 diz assim: assentar-se-á como derretedor a purificar a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Vou dizer novamente: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ofertas justas ao Senhor. Quando a Bíblia fala aqui de ofertas ao Senhor, você acha que Ele está falando do nosso momento de ofertório aqui? É disso que a Bíblia está falando? Quando você vem para o templo, você vem por quê? O que você vem? Eu venho porque eu tenho costume, não. A sua vida, o seu tempo, a sua adoração, a minha vida, o meu tempo, a minha adoração, é uma oferta de amor ao Senhor. Então, ele diz assim, Malaquias traz para nós exatamente essa ideia daquilo que Deus tem para nós, que o Senhor nos purifica para que a gente traga ao Senhor uma adoração límpida, pura, algo que realmente agrade o coração do Senhor e que cumpra o propósito. Então, irmão, nessa manhã eu quero dizer para você, nós não queremos o falso fogo, não precisamos do falso fogo como Nadab e Abiú.
eles poderiam ter tido o fogo de Deus, mas eles escolheram ter o próprio fogo. Eles poderiam ter buscado a direção de Deus, mas eles preferiram estabelecer o próprio fogo. Eles achavam que chegar aqui era performar. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vem para a igreja performar, você não vem para ser uma performance, apresentar uma performance para Deus, porque se fosse, irmão, porque tem alguns lugares que a gente acha que está acontecendo avivamento e não é, está acontecendo performance. Você encontra pessoas, ajoelham, uau, yeah, performance. Para Deus isso, a gente tem que oferecer o melhor, manifestar o melhor, mas não é, você não vem para performar, você vem para adorar. Você vem para oferecer o que você tem de melhor. Sabe, a performance para Deus não importa, pode deixar pode ser que eu goste, pode ser que outros irmãos gostem, pode ser que, mas para Deus a performance. Então Nadab e Abiú talvez falaram: vamos colocar um incenso de um cheiro diferente, um cheiro importado, vou colocar aqui um fogo mais, sabe, mais amarelo, ou mais, né? Vamos colocar um fogo que sai uma fumacinha, que vai parecer que a glória de Deus desceu no lugar. Eu quero dizer, eles poderiam ter tido fogo de Deus, era muito mais fácil, é muito mais fácil ter o fogo de Deus, mas eles decidiram fazer a sua própria fogueira, o seu próprio fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu termino essa palavra dizendo: o fogo de Deus não é um fogo comum, não é um fogo qualquer, o fogo de Deus é um fogo especial. O fogo de Deus não é uma emoçãozinha que você sente e se arrepia quando você sai da porta para fora, já sai boquejando e cuspindo fogo, mas fogo de maldição. O fogo de Deus é quando você sai queimando de paixão por Jesus, que você sai preocupado em resolver algumas áreas de pecado, de má conduta que você tem na sua vida e de comportamento. O fogo de Deus é especial. E eu tenho uma coisa para dizer para você: eu percebo que tem um fogo especial de Deus nessa manhã aqui nesse lugar. Eu percebo que tem um fogo de Deus aqui que está trabalhando, gerando, não vai gerar simplesmente uma paixão humana, uma paixão de homem, mas vai gerar compaixão, vai gerar completamente no seu coração esse sentimento de mover em Deus, independente de emoção. Às vezes a gente acha que o fogo de Deus só está quando a gente sente alguma emoção. Não, meu irmão, eu quero dizer para você, às vezes quando a gente fica quieto, calado, quando a gente fica com algumas coisas mexendo dentro de nós, às vezes é um fogo invisível que está queimando. Eu quero que você se coloque em pé. O fogo do Senhor é especial, não é gerado por homem, não é gerado por emoções, apesar dele estar fortemente entranhado dentro do nosso coração. O fogo de Deus leva você para reflexão, leva você para os seus caminhos, leva você para olhar para aquilo que está colocando na sua vida, no seu coração. Nadab e Abiú, eles vieram juntos, eles decidiram. Saiba de uma coisa, uma das coisas que nós precisamos entender, que há uma revelação aqui nessa palavra, quando Nadab e Abiú, eles decidiram juntos. Eu quero dizer para você, apesar da nossa comunhão ser juntos, apesar da nossa adoração ser juntos, o fogo que arde dentro do seu coração independe do que arde dentro do meu coração. O seu fogo, na verdade o fogo que Deus tem para você, apesar de vir da mesma origem, às vezes tem propósitos diferentes na sua vida. Então não dependa do fogo do outro para você queimar, não dependa do meu fogo para você queimar em Deus, não dependa do fogo do seu marido para você queimar em Deus, da sua esposa para queimar em Deus. Não dependa do fogo e dizer assim: eu lá na igreja parece que não está. Eu quero dizer para você, basta muitas vezes alguém queimando em Deus para que o resto comece a ser incendiado em Deus. Para de colocar desculpa no outro, para de colocar desculpa no líder, no pastor, no irmão que está pecando e você está escandalizado com ele. Para de colocar desculpa no tipo de canção, no tipo de ambiente. Para de fazer essas coisas, começa a dizer: e eu quero dizer para você, o altar está liberado para você hoje aqui nesta manhã, porque eu já tenho queimado em Deus essa semana, esses dias todos. Eu tenho intercedido, eu tenho orado, mas eu tenho falado: Deus, queima palha,
tira tudo aquilo e vai me levando para aquele lugar que eu preciso encontrar você sozinho, o lugar da intimidade, o lugar do Senhor. Eu disse para você que esse lugar aqui está liberado para você. O altar está liberado para você queimar em Deus, para você reinar em Deus. Eu não sei, eu sei como essa manhã começou, mas eu não sei como ela vai terminar. Eu sei como essa palavra tem começado, eu sei como esse fogo tem começado a incendiar, mas eu quero dizer para você, eu não quero gerar esse fogo, eu não quero ser o agente desse fogo, eu quero que o Senhor gere esse fogo no seu coração. Talvez você ainda não entendeu o porquê das lutas, talvez você não entendeu o porquê das dificuldades, talvez você não entendeu. Às vezes a gente acha que o fogo do avivamento vai acontecer quando as multidões vierem. Saiba que é na unidade, é na unicidade, é você e Deus, é você e Deus. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Qual é a resposta que você dá Eu ainda tenho lenha para esse fogo que está começando a queimar dentro de você? vir queimar, Ah, eu estou me sentindo um pouco desconfortável. vir queimar, O evangelho não é confortável.